Shalom! Nós vamos falar hoje sobre o espírito de orfandade, como que ele se desenvolve. Eu sempre vejo na internet as pessoas postando, pastores falando sobre espírito de orfandade. Algumas pessoas me procuram, né, queixando-se do problema Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. As pessoas queixam comigo do problema da rejeição. Então eu comecei a trabalhar aqui no Instagram essa série de posts, de vídeos, para te orientar e para te ajudar a entender o que é esse espírito de orfandade. Bom, deixa eu só acertar aqui que isso aqui tá... Oi, Rosa, tudo bom? Voltando de férias, viu, Rosa? Tava recosada aqui, com preguiça de fazer as coisas. Bom, vamos lá, o que é a orfandade, o espírito de orfandade? O espírito de orfandade não é um espírito. Vamos começar por aí. Quando a gente fala espírito, a pessoa acha que com uma libertação resolve. Não resolve. Quando nós falamos de espírito de orfandade, Shalom, Rosa, nós estamos falando de um estado emocional que essa pessoa está vivenciando, que entrou na vida dela na infância, mesmo ela tendo pai e mãe, ela desenvolveu na sua personalidade essa identidade de rejeição e essa identidade de abandono e essa identidade de sentir que não pertence a lugar algum, que não pertence àquela família. Shalom, Bispa Adriana. Então, o que é espírito de rejeição? Espírito de rejeição, não, espírito de orfandade. É uma identidade que a pessoa foi desenvolvendo, foi criando ao redor dela no desenvolvimento da sua personalidade. E ao redor do espírito de orfandade, nós vamos encontrar camadas emocionais que reforçam esse estado emocional de órfão. Eu estou trabalhando aqui num projeto que pessoas me pediram, eu estou trabalhando com um projeto aí, estou gravando as aulas, as primeiras aulas já estão liberadas, eu estou gravando a libertação do espírito de orfandade. São 81 camadas emocionais que compõem esse estado de órfão. Então, nessas 81 camadas, nós achamos aqui desvalorização pessoal e 15 camadas de desvalorização pessoal. Vergonha e 23 camadas de emoções negativas que alimentam a vergonha. Negligência e 14 emoções negativas que alimentam a negligência. A rebelião faz parte, já que eu vou explicar tudo, e 15 emoções negativas que alimentam esse sentimento de rebelião. Vitimização, 23 emoções negativas que alimentam esse estado de vítima. Então, o que nós vemos aqui? Que o espírito de orfandade nada mais é que um estado emocional, uma identidade que a pessoa ela assume, nem é consciente que está aí, né, essa orfandade, mas na verdade tem aqui 81 emoções, eu contei 81 emoções aqui negativas que alimentam esse estado de órfão. E é claro, para cada 81 emoções, nós vamos ter 3 emoções subjacentes. Então, nós estamos falando aí de bastante demônio. Nós estamos falando de bastante protetores de ego que vão estar alimentando a pessoa no seu estado emocional de órfão. Bom, então vamos começar do começo. Aonde que começa o espírito de orfandade? Essa identidade de orfandade começa com a rebelião.
Então nós começamos com com a rebelião, não, desculpa, é uma delas, que começa com a rejeição. Nós começamos com o sentimento de rejeição, e essa rejeição, ela tem aí umas 30 camadas emocionais dentro da rejeição. E, na verdade, a rejeição no estado emocional aqui de órfão, a pessoa se auto-rejeita. Não é que ela rejeita, que ela se sente rejeitada das pessoas. É mais do que isso, a pessoa se auto-rejeita. Depois nós vamos ter o estado de rebelião. A pessoa rejeita o meio. Então ela se auto-rejeita, todas as emoções de rejeição vão ser relacionadas a ela mesma, sentimento de inadequação, de inferioridade, de insegurança, de autoacusação, de autoconsciência, de raiva de si mesmo, de autopunição, de autossabotagem. Todos esses sentimentos aqui de rejeição são em relação a nós mesmos. Aí depois nós vamos ter os sentimentos de rebelião, porque aí a pessoa se sente rejeitada. Eu era assim, gente. Eu lidei com o espírito de orfandade na minha vida porque eu sempre me achei que não pertencia a lugar nenhum. Aí nós temos agora a rebelião. A rebelião é quando a pessoa, depois de se sentir rejeitada, ela se volta contra o meio. Ela se rebela contra o sistema, ela se rebela contra figuras de autoridade, ela se rebela contra pessoas que vão impor sobre ela regras, né? Não todo mundo vai ser nesse estágio de rebelião ativa. Eu era uma rebelde ativo, né? Tem pessoas que não, são rebeldes calados. Como que é um rebelde calado? Você pede para ele fazer uma coisa, ele simplesmente fala que vai fazer e não faz. Ele não vai fazer e vai falar para os outros, capaz que eu vou fazer, mas deixa ele achar que eu vou fazer, né? Então, esse sentimento de rebelião agora é uma rejeição do meio. Então, nós temos a auto-rejeição e a rejeição do meio. E as emoções que vão permear essa rebelião aí são bastante. São 15 núcleos, são 15 camadas emocionais que vão permear esse meio aí da rebelião. E nessa rebelião a pessoa vai desprezar as pessoas de autoridade, vai se decepcionar, desafiar, desonrar, desobedecer, desrespeitar e um tanto de outras coisas aqui que vão alimentar essas camadas, essas crostas que vão formando na personalidade do órfão, tanto a auto-rejeição quanto a rejeição do meio. E dentro desse escopo da rejeição de si mesmo e da rebelião, que é a rejeição do meio, da sociedade, no meio aqui, como se fosse uma interseção, aqui no meio a pessoa desenvolve uma personalidade esquizofrênica, ou esquizoide, né? Essa personalidade esquizofrênica não quer dizer que a pessoa tem uma patologia de esquizofrenia, mas ela tem problemas de mente dúbia, ela não consegue fazer as coisas, ela pega uma coisa para fazer e para no meio do caminho. Ela fala que vai fazer um negócio e amanhã ela já mudou de ideia, é a mente dúbia. E dentro dessa esquizofrenia, gente, nós vamos ter aí muitas pessoas no nosso meio, principalmente no meio evangélico, que sofrem com essa personalidade esquizofrênica. Eu mesmo era assim, gente. Principalmente quem tem dons proféticos, quem tem dom de visão. Visão todos nós temos, tem gente que só desenvolve, né? Tem gente que só desenvolve a visão. Pessoas que são profetas, que recebem revelação de Deus, têm visões. A maioria dos profetas, a boa parte, quase 100% dos profetas vão ter, na decorrer da sua vida, elas vão ter problema com esquizofrenia. Não a esquizofrenia patológica, mas a identidade, a personalidade esquizofrênica. Por quê? Porque dentro do ministério profético, a pessoa se sente rejeitada. Você vai dar uma profecia, a pessoa já fala assim, lá vem ela. Se é uma profecia para liderança, então aí que acabou tudo, né? Então, dentro desse meio,
é bem provável que muitos profetas, muitas pessoas que fluem no dom profético, além de ter essa situação permeando a vida deles de orfandade, também desenvolveram ao longo do tempo essa personalidade esquizofrênica. Gente, é complicado? Não, é só a gente se sujeitar ao Espírito Santo e passar pelo processo de cura interior. Sem isso, sinto muito, não tem como lidar com isso não, gente. Porque não é um demônio, não é um espírito. Nós estamos falando de crostas, de emoções negativas que formam na pessoa essa identidade de órfão. Hoje essa live aqui é mais só para mesmo pontuar aonde que a gente vai com esse negócio de espírito de orfandade. E nas próximas semanas eu vou estar trazendo para vocês aqui trabalhar mais, explicar melhor. E aí nós vamos ver o perfil. O que é o perfil de uma pessoa com identidade órfã? Qual que é o perfil? O que essa pessoa pensa, como que ela comporta? Porque aqui eu tenho a Adriana. A Adriana, que é terapeuta, lida com cura interior e emoções e é a terapeuta, né? Psicóloga, psicanalista. Nós temos a Bispa Elza, que atende, que trabalha com pessoas, né? E outros que vão estar passando por aqui. Nós que somos líderes na casa de Deus, que somos mulheres levantadas por Deus, ou homens, né, para lidar com a ferida de Sião. Se nós queremos conduzir o povo de Deus num caminho, numa jornada de encontros com Deus, de comunhão com Deus, nós vamos precisar aprender a lidar com o espírito de orfandade, porque vamos por aí que 75% do povo da igreja vai sofrer com esse estado emocional de abandono, com esse estado emocional de rejeição, com esse estado emocional de inadequação. E nós vamos estar trazendo aqui para você o perfil, o que essa pessoa pensa, o que ela faz. Às vezes você mesmo sofre com a orfandade, como eu sofri. Gente, é muito doído. É muito difícil para alguém que tem esse espírito, né, essa identidade com a orfandade. É muito difícil ter comunhão com Deus Pai. A coisa mais difícil que foi para mim foi acertar meus passos com Deus Pai. Com Jesus eu nunca tive problema, mas confiar em Deus Pai foi outra história. E aí toda essa jornada minha de confiança começou com as cortes celestiais, quando Deus começou a revelar para mim a dimensão das cortes celestiais. E não teve outro jeito, porque nas cortes celestiais, quem que me acolheu quando eu entrei pelos portões das cortes celestiais? Deus Pai. Foi Jesus revelando para mim, Deus Pai, através da experiência do sistema jurídico do céu. Quem é que senta no trono da graça quando nós nos aproximamos de Deus como Pai, como juiz? Deus Pai. Então, a minha cura, a cura interior, a restauração da minha personalidade, a restauração da minha identidade e da minha restauração de pertencimento, de saber que eu tenho um Pai, começou com a experiência de cortes celestiais. E não vai ter como eu falar dessa cura interior, dessa transformação que Deus traz para o órfão, se nós não pontuarmos as dimensões da corte celestial, porque foi ali que começou a minha cura. Hoje eu não tenho dificuldade de confiar na palavra de Deus Pai, porque eu fui curada. Mas foi uma jornada, foi uma jornada. O Silvano, mas que raio é este corte celestial? A palavra de Deus diz-nos assim que o Espírito Santo, ele vem para nos revelar Jesus. O Espírito Santo, na caminhada do crente, revela Jesus. Mas depois que você aprende a ver Jesus na cena, a caminhar com Jesus, a ter umas experiências profundas e encontros com Jesus, quando Jesus começa a andar no jardim do seu coração e você vê Jesus andando no jardim do seu coração, agora Jesus começa a mostrar o Pai.
Então, na Trindade, é um revelando o outro. O Espírito Santo revela Jesus. Jesus cura as suas emoções. Jesus começa a andar no jardim do seu coração, um coração curado, um coração puro, verá a Deus. E aí Jesus agora começa a revelar para você a identidade de pai. Começa a mostrar quem é o pai. E foi aí nesses encontros com Jesus que a minha identidade com a orfandade foi quebrada, e ao mesmo tempo eu passei do estado de órfão para aceita, para adotada em Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus por adoção. Ai, que coisa mais boa, coisa mais gostosa, saber que nós temos um pai que cuida de nós. E é tão triste saber que nós passamos muita parte da nossa vida inconscientes da presença marcante e viva, presente do nosso Abba no nosso dia a dia, cuidando de nós. Hoje, e a gente volta, eu vou botar aqui no Insta os dias que eu vou estar falando sobre orfandade, eu tenho que acertar o horário para nós estarmos trazendo para você um pouco mais dessa revelação de órfão para adotados. E eu não quero focar no negativo, porque eu creio que você precisa aprender mais sobre a adoção. E tudo. Amém? Gente, vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus eu oro que o Senhor esteja trazendo a revelação de quem o Senhor é para nós. Como o Senhor, tudo bem, Bob Toy? Como que o Senhor quer trabalhar conosco, o Senhor quer restaurar em nós essa identidade com a orfandade, com o abandono, e quer restaurar em nós o espírito de adoção pelo qual nós clamamos, Abba, Paizinho. Pai, em nome de Jesus eu oro que ao curar o coração ferido das minhas irmãs, dos meus irmãos, arrancar de nós esse espírito de orfandade, essa identidade, Senhor, com orfandade, nós possamos correr para os teus braços de Abba, nas cortes celestiais, nossa casa, e sentir que nós pertencemos, que somos amados, que somos adotados na família real, e que o nosso lugar de pertencimento, Senhor, é o reino. E o reino está de portas abertas, escancaradas para os filhos e filhas. Pai, em nome de Jesus, à medida que o Senhor vai nos mostrando, curando, restaurando em nós a imagem de Cristo em nossa vida, nós possamos confiar mais e mais no Senhor como nosso Abba, e possamos toda noite, todo dia que formos orar, chegar na presença de Deus, no trono da misericórdia, no trono da graça, e ver o nosso Pai Celestial sentado ali, nos dando boas-vindas, nos acolhendo de volta na casa, em casa, que é a tua presença. Restaura, Senhor, começa a arrancar esses entulhos da nossa mente, da nossa alma, cura o nosso coração dessas crostas, desse espírito de orfandade, para que nós possamos entrar na maturidade de filhos ruiosos, entrar na maturidade de varões, varoas perfeitos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. E abençoa a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui ouvindo essa live comigo. Sê com eles e restaura. Libera o poder do Espírito, Senhor, para trazer à tona aquelas coisas que o Senhor quer impugnar, implantar no nosso espírito e nos fazer andar em comunhão com Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Gente, obrigada. Alguns estão entrando, eu já estou saindo. Mas na semana que vem eu vou deixar aqui no Insta o post dos dias e horários que eu vou estar falando aqui, ministrando a vocês sobre o espírito de orfandade. Deus abençoe a sua vida e a gente se vê. Lá no YouTube eu estou subindo vídeos sobre interpretação de sonhos, ajuda bastante na hora de nós passarmos por processo de cura interior. Dá uma olhadinha lá. Fica com Deus, gente. Um abraço. Até a semana que vem.